boa tarde. O nosso grupo é composto por mim, Estevão, pelo Patrick e pelo Rodolfo. E nós vamos apresentar a produção de pão. Antes de começar, seria interessante a gente abordar um pequeno histórico. Os primeiros pães, eles eram feitos de farinha misturada ao fruto de uma árvore chamada carvalho. As evidências que a gente tem mais antigas de pão fermentado foram encontradas no Egito Antigo, e datam a mais de 3.000 anos antes de Cristo. Estima-se que o pão ele tenha surgido há cerca de 12.000 anos atrás, juntamente com o cultivo do trigo na região da Mesopotâmia. Antigamente, o processo de fermentação ele ocorria com um pedaço de massa de pão do dia anterior para misturá-la à massa do dia seguinte. Agora a gente vai falar um pouco sobre o pão em si. Tem uma resolução RDC 263 de 2005 que define que o pão é produtos obtidos de farinha de trigo ou com outras farinhas, adicionado de líquidos, resultantes de processo de fermentação ou não e cocção, podendo conter outros ingredientes, desde que não descaracterizem os produtos. Podem apresentar cobertura, recheio, formato e texturas diversas. As matérias-primas. A primeira matéria-prima a ser abordada é a farinha de trigo. O trigo ele possui as proteínas giladina e glutenina, que com a adição de água e a ação mecânica desenvolve uma malha fibrosa, o glúten, que é responsável pela elasticidade e extensibilidade característica da massa de pão. A fermentação produz gás carbônico, que fica retido na massa pela ação do glúten. Bom, outro ingrediente fundamental no processo é a água. Ela permite desenvolver o glúten, que é um carboidrato fundamental, além de ser essencial para o fermento, ajuda na dissolução dos ingredientes, homogeneizando como um todo, além de controlar a temperatura da massa e dar a liga, a consistência. A água ideal nesse processo seria água com potável, evidentemente, além e com baixo teor de cloro, pois o cloro pode influenciar na atividade fermentativa dos micro-organismos. Bom, no fermento contém a levedura. Ela é um fungo classificado como Ascomicetus. Ela se reproduz assexuadamente por brometo ou gemulação e tem como faixa de temperatura para crescimento entre 20 e 30 graus Celsius e o pH entre 4,5 e 5,5. Atualmente ela é muito utilizada também na fermentação alcoólica, sendo facilmente produzida em laboratório. Outra parte da fermentação é a questão do substrato e da temperatura. Ocorre a reação da fermentação, que ocorre a liberação de gás carbônico e etanol. E durante essa fermentação ocorre o desenvolvimento de ácidos e aromas, em virtude da questão da redução do pH, que é nessa etapa onde se desenvolve o glúten. O glúten tem essa função de reter o gás carbônico produzido. Uma variável interessante é a questão da formação do gás, e é proporcional ao volume de massa aumentada. Ou seja, se eu aumento ou diminuo a minha temperatura, essa taxa de liberação de CO2 ela pode aumentar ou diminuir, influenciando no volume, no tamanho da sua massa, no seu produto final. Bom, agora indo para etapas de produção, nós temos o método direto, padrão. Esse método é adequado para qualquer tipo de massa. Nele, os pães podem ser feitos tanto na maceira lenta, que é apenas uma velocidade, ou na maceira semi-rápida, que é 2 velocidades. A maceira semi-rápida, ela atinge um ponto de véu e uma temperatura entre 26 e 30 graus Celsius, tendo o tempo médio de 3 horas. É considerado um método mais simples, que dispensa o uso de massa pré-fermentada, com incorporação mais rápida de ingredientes em relação ao método direto. Porém, requer mais a ativação do fermento.
Bom, na etapa de formulação, foi-se utilizado 250 gramas de farinha de trigo, 2 ovos, 1,7 gramas de fermento biológico, 5 gramas de sal, 50 gramas de açúcar e 5 gramas de margarina. Aí a seguir vai ser o vídeo demonstrando esse processo. Aí depois veio-se a gente pode perceber o pão, né, durante as etapas que foram feitas, e ali o produto final. Bom, e podemos concluir com esse trabalho que é necessário conhecer tanto o processo e tanto o micro-organismo quanto o processo para se obter um produto de qualidade. É isso aí.